Graça e paz! No decorrer das próximas semanas, iniciaremos uma série de mensagens voltadas para você, mulher. E para você que deseja contribuir através dos dízimos e ofertas, segue na tela os dados bancários. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Deus abençoe sua vida e um ótimo culto. Uma honra para nós receber vocês, viu? Teu ministério, ele nos inspira e me inspira como mulher, viu? Até me emociono de falar. A tua família, a tua vida, viu? A tua simplicidade, a tua alegria. Que Deus continue te usando. Amém? A gente quer te receber em nome de Jesus. Pode vir. Graça e paz, queridos. Amém? Deus seja louvado. Que família linda. Olha, vocês puxaram os pastores de vocês, né? Isso é uma história de amor que começou lá atrás. Reginaldo, Jô, a família deles. Depois veio a Tati, não é isso? Tem o Caio, a Dani e o esposo da Dani, Marcelo. Então isso é uma história de amor que começou lá atrás. E o que eu falei para a Dani, nós não nos encontramos, né? Não foi por acaso. É um prazer, é uma alegria, é uma emoção estar aqui com vocês, com esta igreja, com esta família de Deus tão linda, né? Que Deus abençoe. Meu esposo e a minha filha não puderam estar. Nós chegamos ontem, estávamos num tempo de férias, né? Chegamos ontem, ele já foi ministrar lá hoje, a minha filha já foi ministrar o louvor, mas não vai faltar oportunidade de estarmos juntos, né? Essa emoção, esse carinho era para minha vida hoje, é um presente para mim de Deus. Vamos nos sentar, abraça a pessoa que está ao seu lado. Querida, eu não trouxe meu óculos. Vamos ver, tem uma luzinha aqui de cima. Essa luz de frente eu não consigo enxergar. Se tivesse uma luz aqui em cima, me ajudaria. Eu não trouxe meu óculos. Mas, vamos lá, né? Como ela disse, a Tati, a idade está chegando. Deixa assim mesmo, pode deixar, irmão. Que aqui já fica, assim está muito escuro. Deixa assim, pode deixar. Vamos abrir a palavra de Deus. A Tati já apresentou aqui a gente, né? Trouxe um grande abraço dos irmãos do projeto Recomeçar. A igreja com Paulo, né? E as cartas paulinas sempre começam. Né, que os irmãos aqui de lá da igreja Projeto Recomeçar saúda os irmãos do Monte Carmelo, amém? 1 Pedro 5, a partir do versículo 6, vamos ler a palavra de Deus. 1 Pedro 5, estava assim pedindo a Deus uma direção e um tema bem propício para nós estarmos falando nesses dias, é sobre a ansiedade. Eu queria colocar algumas coisinhas que Deus tem falado comigo sobre este tema, que não é tão atual, porque Pedro aqui já escreveu aos irmãos. Então a ansiedade é algo humano, é algo que quando nós perdemos o controle da situação, nós nos tornamos ansiosos. Então eu queria deixar alguns pontos que Deus tem falado comigo, para que nós possamos aprender, né, a realmente ter o domínio próprio. Realmente começarmos a colocar a palavra de Deus na nossa vida e deixarmos Deus nos direcionar. Amém? Então, 1 Pedro 5, a partir do versículo 6, diz assim: portanto, preste atenção nas entrelinhas. Não dá para ler a Bíblia rápido.
Humilhem-se debaixo da potente, da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. 2 verbos aqui: humilhar e exaltar. Para nós sermos exaltados, nós precisamos nos humilhar. Debaixo de onde? Da potente mão de Deus, da poderosa mão de Deus. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, de vocês, de nós. Então, lançar sobre Ele. Qual ansiedade? Toda a. Quando tem esse artigo aí, ó, toda a, todo o mundo, e ele não precisa existir aqui, presta atenção, ó, podia dizer, lançar sobre ele toda a ansiedade, ou toda a sua ansiedade, mas tem esse artigo aí, que quando ele está aqui, ele significa inteiro. Ide por todo o mundo, pelo mundo inteiro. Buscai a Deus de todo o seu coração, de todo o coração inteiro. Não dá para buscar Deus pela metade. Então lance toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não somos só nós, tem gente que está passando até pior e não nega o nome do Senhor. A Bíblia diz assim, que o diabo, ele está ao nosso redor, ao nosso derredor, procurando, buscando uma oportunidade para nos destruir, para que você não se levante em oração, para que você não creia na palavra de Deus, para que as coisas não aconteçam na sua vida, na nossa vida. Ele anda lançando os dardos. Para que você vai na igreja hoje? Imagina. Por que você está suportando isso? Por que você está ouvindo a palavra? Fica aqui na sua casa hoje. Ele lança os dardos para nos enfraquecer. Porque Ele sabe que quando nós nos levantamos e lutamos, como nós cantamos aqui, com armas de fé, oração, armas de fé, jejum, armas de fé, declarar a palavra. Quando nós nos levantamos, as coisas começam a mudar, a história começa a mudar, as coisas acontecem, os milagres acontecem, vidas são transformadas, famílias são restauradas, pessoas são libertas, a salvação, cadeias se quebram. Então, sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida e nós vivemos ansiosos? Porque existe o verbo aqui, humilhar. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. E existe o verbo resistir. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Sabe o que a gente faz muitas vezes? Se humilha para o inimigo e resiste à palavra. Resiste o tratamento de Deus para a nossa vida. Nós nos humilhamos diante do pecado, da consequência que ele nos traz, e resistimos a Deus. Eu nunca vi uma geração tão, não sei, aqui não acontece isso,
acho que é só lá, né? Uma geração, muitas vezes, tão difícil, que você não pode falar nada. Você vai lá com todo amor, todo carinho, e fala a verdade. Só de falar a verdade, eles já se ofendem. Eu não estou dizendo que isso é 100%, mas a maior parte de muitos jovens que nós temos falado hoje em dia, se ofendem com tão pouco, se ofendem com a verdade, resistem à verdade de Deus, não querem ser tratados com a verdade e acabam se humilhando debaixo da consequência que o pecado traz e acabam servindo ao inimigo. E isso vai trazendo ansiedade, isso vai trazendo falta de paz, perturbação, pânico, angústia. Permanecei, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. 10. O Deus de toda graça. Olha o azinho aí, tem toda graça para nos dar. Ele tem uma graça, um favor não merecido, inteiro para nós, que chamou a sua vida e a minha vida para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém? Isso aqui é uma introdução da carta de Pedro. E Pedro, ele já escrevia aqui, né, eu coloquei o que na verdade significa ansiedade. Primeiro vamos entender aqui, eu coloquei algumas coisas. Sensação de aperto na região do peito, peitoral, aflição, angústia, causada por um sentimento de expectativa ou de incerteza. Eu não sei o que vai acontecer. E isso me dá agonia, tormento, estrangulamento. Quando você está ansioso, você se sente sufocado. A sensação e a origem da palavra é estrangular, apertar o pescoço, sufocar. Isso é o que significa aqui ansiedade. E Pedro, ele escreve, olha, não andai ansioso, lança sobre Deus toda a sua ansiedade. É fácil isso? Não é. Porque a ansiedade parece que é uma coisa que você põe o pé lá fora, já faz parte da sua vida. Você chega, levanta, você está ansioso com o horário, você está ansioso desde as coisas mais pequenas, até coisas que às vezes você não sabe nem o que vai acontecer, e você já está se pré-ocupando delas, né? Antes de acontecer, você já está fazendo um monstro na sua cabeça. Você está achando que aquilo vai acontecer desse jeito, depois vai parar naquele lugar e vai para o outro. Você já fez uma história que às vezes não é nem real, não é nem aquilo que Deus quer, não é nem aquilo que Deus, se você se colocar e orar e lançar diante dele essa ansiedade e deixar ele, olha que trecho mais tremendo da Bíblia. O que você sente quando você lê esse versículo? Porque Ele tem cuidado de você. Olha que delícia! Esse Ele não é qualquer um. Esse Ele é o Deus de Isaías 40,
que diz assim que ele mede a água do mar na concha da sua mão. Ele chama todas as estrelas pelo nome e todas elas o obedecem. É Ele que cuida de nós, que a Bíblia diz em Isaías 40, que uma nação, para Ele é como uma gota que pinga de um balde. E lá em Isaías 40, você vai ler, eu amo essa palavra. Isaías 40 é para mim, assim, quando eu leio, eu fico pensando na grandeza de Deus, né? Na minha pequenez. Como que eu posso imaginar? Tudo que eu possa imaginar não é, porque Ele é maior. Esse maior nosso é uma palavra que não descreve o maior que Ele é, o quão grande Ele é, o quão magnífico Ele é, o como tudo está debaixo da sua mão e do seu controle. Quando nós saímos de debaixo da mão dele, de se humilhar debaixo da potente mão dele, nós estamos correndo o risco. Mas quando nós estamos lá, debaixo da potente mão, desta mão que pega toda a água do mar na concha e mede, que pesa em balanças as montanhas. Não pense que uma montanha está num lugar ali. Às vezes a gente olha, né? Aquela montanha grande naquele lugar, um prédiozinho às vezes mal construído, ele cai. E uma montanha enorme, às vezes ela está naquele lugar, mas o Senhor já pesou e já sabia que aquele lugar poderia suportar aquela montanha. São pequenos detalhes que eu e você não conhecemos, como quando Deus chega para Jó e fala: onde você estava quando eu criei isso? Você sabe o caminho do vento, você conhece as fundações da terra. Ele faz ali perguntas magníficas para Jó, dizer: você não conhece o seu Deus? Por isso você tem andado ansioso, por isso você tem andado sufocado, por isso você tem escolhido se humilhar no pecado e não debaixo da potente mão de Deus. Aí, lance a ansiedade, lance. Sabe o que é lançar? É jogar bem longe, bem longe. Não é você fazer assim, ó, e aí você vai lá e pega. Que nem aquelas coisas quando você está tirando as coisas da casa, você já deram aquelas limpezas na casa, que você abriu os armários e fala: hoje eu vou tirar, né, as tralhas daqui. Aí você começa. Então você pega o negocinho, não, hoje eu vou tirar tudo. Você pega, olha, joga. Aí quando você joga, ai, mas naquele dia foi fulano que me deu isso aqui. Ele olhou com uma carinha tão bonitinha para mim quando ele me deu. Eu não posso jogar isso. Pega de novo, põe no armário. Você nunca vai jogar nada fora. Se você ficar pensando, é lançar, é jogar para bem longe a ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele conhece essa situação. Ele conhece, mulher, o que está no seu coração, o que você tem pedido. Ele conhece a sua família. Ele sabe como tratar. Ele sabe como... Uma vez eu lembro que eu falava um negócio pro meu marido e ele não entendia. E eu vi que aquilo ia, né? E eu falava para ele e eu vi que ele já estava ficando nervoso porque eu estava falando. E eu já estava olhando lá na frente, eu já sabia que aquilo não ia dar certo. Mas homem às vezes é teimoso, não é? É só o meu? E Deus falou que Ele fez a mulher com aquele radarzinho
né? Que capta, não sei porque eu estou sentindo isso, mas eu estou. Aí eles não acreditam na gente, não é verdade? Não sei porque eu estou sentindo que esse negócio que você vai fazer não vai dar certo, mas eu estou sentindo que não vai dar certo. Aí eles falam assim, só porque você está sentindo, eu não vou deixar de fazer, não é isso? E aí não dá certo. Então, aí sabe o que eu fiz? Eu fui na palavra, falei, Senhor, eu não queria, né, que o resultado fosse esse. E porque vai prejudicar nós dois, né? Vai prejudicar os dois. O erro de um prejudica os dois. E vamos. Aí eu falei, peraí. A palavra de Deus diz que o varão é o cabeça da mulher. E que Cristo é o cabeça do... Então se ele não está me ouvindo, eu vou no cabeça dele. Aí orei, coloquei, Senhor, o Senhor é o cabeça do meu marido. Mostra para ele isso. Eu não me lembro o que é, irmão, senão eu contava para vocês. Não era um negócio fabuloso, mas era uma coisa que não ia dar bem. Pois, acredita, dali uns 2 dias ele chegou, ele falou, sabe o que eu fiquei pensando? Veio uma palavra no meu coração, assim. E eu fiquei pensando, e eu não estava enxergando isso. E você tem razão. Não vai dar certo. Não vamos fazer. Então, para que gastar? Para que ficar ansioso? Não é isso? Vai na palavra. Né? Vai na cabeça do varão. Vai lá no cabeça do varão. Porque o cabeça do varão vai falar com ele. Ora pelos seus filhos. Busque, né? Lance diante dele todas as suas ansiedades. Faça a sua parte. Busque, ore, ensine. Mas lance diante do Senhor. Porque o Senhor vai cuidar da sua família. Ele vai cuidar de você. Ele não vai te abandonar de forma alguma. Ele abandona aqueles que se humilham debaixo da potente mão dele. Ao contrário, ele os exalta. Então, jogue bem longe a sua ansiedade. Deixe na mão daquele que pode fazer o impossível. Olha o contexto em que Pedro escreve essa carta. Tá todo mundo aqui? Essa aguinha tá boa, hein? Vou dizer para vocês que ela tá boa. Esta primeira carta é dirigida a 5 províncias romanas da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Era para encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos. E a perseguição ali era matar, arrancar a cabeça. Eram severas as perseguições. O governador Plínio da Bitínia, ele envia uma carta para o imperador romano Trajano e diz que ele executou várias pessoas que confessaram a Jesus. Você imagine isso. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas todos esses dias que estão vindo estão nas mãos do Senhor. Amém? Nós estamos vivendo dias difíceis. Sabemos, não vamos dizer que nós não sabemos. Nós sabemos, porque há uma palavra que diz que a igreja vai ser perseguida. Há uma palavra que diz tudo que vai suceder. Não podemos dizer que nós não sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos o que vai acontecer. Por isso nós precisamos nos colocar debaixo da potente mão de Deus, nos humilharmos. Eu tive um sonho
Nós saímos uns dias de férias, meu marido trabalha e ele pega 15 dias no começo do ano e 15 dias no meio do ano. É quando a gente sai um pouco para descansar. E eu tive um sonho com adultério num dia. Eu fiquei 2 dias gripada de cama, e desses 2 dias eu sonhei, nos 2 dias, e eu sonhei que eu pregava e eu dizia assim, Deus falava para eu dizer: arrependa-se, arrependa-se, é tempo, ou já passou do tempo. Não brinque com o pecado. Não saia de debaixo da potente mão de Deus. As consequências serão muito, muito pesadas. Não saia de debaixo da potente mão de Deus. O diabo não ama você. O diabo, ele quer mais que você realmente vá para o inferno. Ele quer que você realmente perca a sua alma, a sua vida, seu chamado, aquilo que Deus tem para você e para mim. É isso que Ele quer. Ele não ama o que Ele não criou. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Ele deu o seu Filho a morrer por nós naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos, juntamente com Ele, vencermos o pecado. Ele venceu na cruz, para que hoje nós pudéssemos vencer. E eu vou dizer uma coisa para você: por mais que você esteja passando lutas, dificuldades, mas se você e eu estamos debaixo da potente mão de Deus, a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração. Mas a paz que o pecado tira, sabe, o pecado nos tira a paz. E sabe o que acontece? Nós não conseguimos dormir à noite. A sua alma fica perturbada. Você está distante da fonte. É como um peixe que cai fora d'água. A água é o lugar que ele vive, é o habitat dele. Ali tem tudo que ele precisa para respirar, para viver. É como você, quando você pesca um peixe e joga ele fora, ele fica se debatendo o tempo todo e não consegue muitas vezes voltar para a água, porque quanto mais ele se debate, mais ele vai ficando distante da presença de Deus. O Senhor te chama hoje. É tempo de arrependimento. É tempo de lançar diante dele toda a nossa ansiedade. É tempo de nós não nos preocuparmos, porque é Ele que remove reis e estabelece reis. Ele sabe o que Ele precisa tratar, principalmente com a sua igreja nesses dias. Lança diante do Senhor toda a sua ansiedade. E olha essa palavra, Ele tem cuidado de você. Se você, quando declara isso, não se sente nos braços do Pai, sabe o que é? Falar isso, Ele tem cuidado de mim. É como se você chegar cansado, né? Aquele sol batendo na sua cabeça, morrendo de sede. Você chega em casa naquela sombra gostosa, entra naquele ar-condicionado, joga o sapato longe e se joga num sofá gostoso, fresquinho. É abraçado pelo Pai. Ele tem cuidado. Ele tem cuidado. Volta para debaixo da potente mão de Deus.
Você pode ser um peixe que esteja pulando fora d'água, que foi laçado pelo inimigo. E o inimigo não joga qualquer coisa para pescar. Você não pesca peixe com pedra. Você joga o que o peixe quer. O inimigo, ele joga. Aí aparece aquele rapaz, todo bonitão, de jaqueta, motoca, não é isso? Aquelas motos, aquela coisa toda. E ao invés das meninas orarem, buscarem, clamarem, se posicionarem, mostrarem a palavra para eles, daqui a pouco elas estão na garupa do inferno. Justamente. Olha, eu não conheço a vida de ninguém aqui. Aí eu gosto de pregar quando a Tati não me contou nada. Nada. Isso é bom. A garupa do inferno, irmão. E daqui a pouco ela está apanhando. E não é só fora da igreja que tem. Dentro da igreja também tem quem não está comprometido. Você pode estar sentado ao lado de Jesus, mas não ter compromisso nenhum com Ele. Judas, aliás, era uma das palavras que eu estava querendo pregar. Judas estava sentado ali do lado, participava do mesmo bocado de pão, participou ali do bocado do pão, e o diabo entrou nele, e ele foi trair o mestre. É tempo. É tempo. Quando faltar 5 minutos, você me fala, Tati? Que eu estou sem relógio aqui. Então, ele queria encorajar os cristãos. E esta palavra é para encorajar a sua vida e a minha vida hoje. Olha só os sintomas da ansiedade. A ansiedade mexe com o físico, com o emocional e com o espiritual. Eu fiz uma escadinha aqui, que eu vou falar rapidinho, tá? Quando faltar 10 minutinhos, você me fala? Você faz assim? Beleza. A gente começa, sabe como a ansiedade entra? A gente começa na dúvida. A gente começa receando. Você começa com receio. Isso te lembra alguma coisa? Deus disse: você pode comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Aí o inimigo vem em Eva, porque se ele chega em Adão e dá uma tacada e ele já fala não, acabou ali. Mas a mulher, né? A mulher vai convencer. Se eu convencer a mulher, o homem entrou. Ele vai lá. Aí ele lança dúvida. Olha esse versículo que está lá no livro de Gênesis 3:1. E ela, a serpente, perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Você está lendo a palavra aí? Sabe que Deus está junto com você? Olha aí, olha o que você está passando. Olha aí quanto que você está orando. Olha quantas vezes você já fez um propósito de oração, de jejuar. Olha quanto tempo você está pedindo. É isso mesmo que Deus disse? Não comam nenhum dos frutos das árvores do jardim. Não foi isso mesmo que Deus disse, não. Você pode até fazer isso daí, ó. Todo mundo está fazendo hoje. Tem igreja fazendo hoje. Aí sai do ministério aqui, né? Chegou quebrado, arrebentado. O pastor foi visitar, catou os cacos do rapaz, da moça, grudou, orou junto. Aí deu uma levantadinha, uma melhoradinha. Eu quero fazer o que eu quero agora. Vou para lá. Lá faz o que eu quero.
Esses dias chegou uma senhora na igreja e falou: pastor, eu estava procurando uma igreja que eu me sentisse bem nela. Aí eu falei: você está procurando errado. Ela falou: por quê? Eu falei: porque geralmente o lugar que a gente se sente bem é o lugar que não trata com a gente, que passa a mão na cabeça, não é isso? Que faz tudo que a gente quer. Você tem que ir para um lugar que chegue, que cobre, que fale, que mostre: olha, o tempo está chegando, olha, as palavras do Senhor estão cada dia se cumprindo, olha o termômetro, olha o que está acontecendo, olha para o mundo, sai de onde você está, sai daí, porque você vai morrer neste lugar e será uma morte eterna. Aí uma delas chegou lá: pastora, mas sabe, essa palavra que a senhora tem que entender, que é um livro que já está ultrapassado. As coisas hoje são diferentes. Aí eu peguei e falei para ela, eu falei: filha, este livro é mais atual do que nunca. O que está em decadência é o mundo. O que está em decadência são as famílias. O que está em decadência são os jovens, as crianças. O que está em decadência é aquele que abandona a fé. O que está em decadência é aquele que para de se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Ah, pastora, mas a senhora... eu vou contar minha história para a senhora. Aí conta a história toda, e isso, e aquilo. E o que a senhora acha? A senhora não me dá razão? Eu falei: Filomena? Opa! Filomena, te dou toda a razão. Agora eu, ministra do Senhor, eu tenho um compromisso com a sua alma. Eu tenho um compromisso com a sua eternidade. E a Bíblia diz para vocês honrarem os pastores de vocês, porque eles vão dar conta da alma de vocês. Nós vamos dar conta daquilo que nós falarmos. Quando a gente está ali, é porque nós amamos, como pais amam seus filhos. É que muitas vezes nós estamos vendo que os tempos estão aí. Esses dias nós recebemos uma moça na igreja com 2 crianças. O marido dela conhecia, ia na igreja com os pais, casou, nunca mais quis saber, e ela não ia. E ela começou a querer procurar, e procurou, e foi, começou a ouvir a palavra, foi para o batismo, e ele não quis vir. Não, eu não quero saber mais de igreja, sabe, a minha vida é outra, não quero mais compromisso com a palavra, com Deus. E aí passou um tempo, ele separou da esposa, já estava com outra, 40 anos, 2 filhos pequenos. Ele pegou a moto no sábado, foi para a casa dela pegar o carro, e no meio do caminho ele sofreu um acidente e veio a óbito. Nós não sabemos o nosso tempo. Nós não sabemos, queridos. Lance sobre Deus toda a tua ansiedade, porque a ansiedade, olha aqui, ela primeiro vem a dúvida, entra a dúvida no coração, é isso? E você já começa a duvidar da palavra. Duvidou da palavra, você já se sente inseguro. E aí vem o medo. Você começa a ver a onda crescer.
diante de você. É que nem Pedro. Ele saiu, pisou na água, mas aí veio o vento. Ele começou a duvidar. Ele começou a ter medo. Aí vem a ansiedade. Depois vai para a fobia, que é uma perturbação. E aí vem o pânico. Você não quer ver mais ninguém, você não quer sair de casa, você não quer ir para lugar nenhum. Então, as pessoas, o mundo está vivendo tudo isso. E tudo começa na dúvida. Não duvide da palavra. A Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar. Um dia ele está lá, vitorioso és, na tempestade estás. E outro dia ele está lá, falando um monte de asneira. Então, lance sobre o Senhor, porque a ansiedade te traz muitas doenças que você vai e faz um monte de exame, não dá nada. E aí você vai lá, você pensa que você está tendo uma parada cardíaca. É a ansiedade. O que acontece na mente de um ansioso? Pessimismo. Algo ruim vai acontecer. Mesmo que você receba um negócio bom. Sabe? Eu recebi um telefonema. Né? Se alguém recebeu esse telefonema, parabéns. Que eu ganhei um carro que estavam sorteando lá no shopping. Mas sei lá, vou pegar esse carro. Aí vai, não sei, será que não vai dar algum problema? Se eu sofrer algum acidente, tem gente que consegue fazer da bênção uma maldição, um pessimismo. Não é isso? Então, algo ruim vai acontecer. Teme o futuro. E a Bíblia diz em Provérbios 31, 25, que a mulher virtuosa, ela ri do futuro. Ela ri do futuro, porque ela sabe quem é o governador da casa dela. Quem é o governador da sua vida? Debaixo da mão de quem você está? Se você está debaixo do pecado, há um diabo aí segurando você, jogando você para fora da presença de Deus. E você está perturbado aí, se debatendo. E vai morrer fora do seu habitat. Mas se você se humilhar e se colocar debaixo da potente mão de Deus, lançar sobre ele, olha, a vida do meu marido, eu lanço, a vida dos meus filhos, não é que eu não vou cuidar mais, não é que eu não vou orar mais, não é que eu não vou buscar, ao contrário, eu vou orar, eu vou buscar, mas o Senhor vai cuidar. O Senhor vai cuidar daquele trabalho. O Senhor vai cuidar dessa situação. Deus não falha. Deus não falha. O físico acelera o coração, dá náusea, temor, as emoções, baixa a imunidade, aumenta o cortisol. Pastor, você está falando que a gente não tem que estar ansioso? Existe a ansiedade boa. Sabe qual é? Aquela que você tem de vez em quando é alguma coisa que você tem que fazer. Você vai para uma viagem, você vai para um trabalho que você vai fazer uma entrevista. Então você acaba, por causa daquela, motivação, daquele medo, você acaba até treinando mais, fazendo mais. Mas estar um momento ansioso é uma coisa, andar ansioso é outra. Porque o organismo da gente entende que precisa reagir toda hora. Então toda hora ele joga lá cortisol e uma série de coisas ruins que vão acabando com a saúde da gente.
Sem contar que você deita e não consegue pegar no sono. Não é isso? Você fica com aquele sono ruim, porque aquilo vem na sua cabeça. Vai acontecer isso. Ó, isso daqui vai se dar. Ó, isso aqui vai desacelerar. Isso aqui vai, né? Ó, você não sabe o que vai se dar nisso. E você já acorda cansado, acorda preocupado, acorda com aquilo na sua cabeça. Lança. O Espírito de Deus diz para você hoje: volta para o teu habitat. Volta para a fonte de água viva. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Você não vai poder fazer nada. A gente só põe os pés pelas mãos, grita, arruma encrenca, briga, né? Sim, daí sim. Tem às vezes aquele vizinho, né, que teve um dia um rapaz lá na Betel, que eu falei para ele: por que você é nervoso? Ele falou: pastor, eu não sou nervoso, é os outros que me deixam nervoso. Aí eu peguei e falei para ele: menino, mas se você for um rapaz equilibrado, os outros não vão te deixar nervoso. Esses dias tinha uma vizinha lá que estava meio, né, assim. Aí eu peguei e fiz uns cupcakes lá, inventei um negócio e tal. Fui lá, toquei a campainha, falei: eu trouxe para você. Virou minha amiga. Virou minha amiga. Sabe? Mas nós muitas vezes queremos ir na força, na violência. Entra debaixo da potente mão de Deus. Senhor, tu tem visto como cresceram os meus inimigos. Como cresceram. Ezequias, ali Jerusalém, ali cercada. Os homens lá de Senaqueribe falando ali pro pessoal que estava em cima dos muros lá da cidade: não segue Ezequias não. Nem os deuses dos outros povos conseguiram vencer, conseguiram derrotar. Rendam-se. Não ouça o que Ezequias fala. E Ezequias, sabe onde estava? Ele não estava em cima do muro, escutando o que o inimigo estava falando. Ele estava na presença de Deus, orando. E Deus diz: eu vou colocar um freio na boca deles. Eu vou colocar um anzol no nariz deles. E eles vão voltar por onde eles vieram. Tem muito mais aqui. Mas eu queria deixar com vocês, né? Sempre o nosso tempo é tão curto. Deus vai falando, a gente vai escrevendo. Eu falei aqui sobre Elias também. Quando ele foi para o deserto, ansioso. Eu quero morrer. Porque Jezabel, né? Ele venceu lá, falou, os profetas de Baal, né? Fez descer fogo dos céus ali na oração dele. Depois Jezabel, uma mulher, falou: eu vou matar esse cara, que nem ele matou os profetas de Baal. E ele, ó, para o deserto. E ficou lá, deprimido. Ficou lá angustiado. Eu quero morrer, Deus, eu quero morrer. Mas Deus não tinha morte para ele. Deus falou para ele: levanta. Enviou um anjo para levar pão e água. E falou: levanta daí, rapaz. Come essa comida e vai embora. Depois ele entrou na caverna e Deus: sai dessa caverna, rapaz. O que você pensa que acabou, eu só estou começando. Vai lá ungir reis. Vai lá colocar Eliseu no teu lugar. E Deus não tinha morte para ele. Ele foi. Ele subiu numa carruagem de fogo. Ele foi levado aos céus vivo. O que Deus tem para você é muito grande. E para mim
há algo muito bom na eternidade. Clama a Ele e Ele te responderá e te anunciará coisas grandes e firmes que você não sabe. Vamos colocar em pé, vamos orar. Pessoal do louvor, lance. Nós vamos orar nesta noite. Por duas coisas. Você que está fora, você que saiu de debaixo da potente mão de Deus, e você quer voltar esta noite, se humilhar. Só uma maneira de voltar: humilhar-se debaixo da potente mão de Deus. Você que quer abandonar o pecado nesta noite e quer voltar, é a oportunidade do Senhor para a sua vida. E você que precisa lançar, jogar bem para longe de você todas as suas ansiedades. Eu não sei o que tem te deixado ansioso, ansiosa nesses dias. Tem dia que eu me pego assim, mas essa palavra tem me sustentado. Quando eu vou na palavra e Deus fala: não temas, eu estou aqui, eu te pego pela tua mão direita, não temas. Se você passar pelas águas, eu vou estar com você. A Bíblia diz que todo mundo vai, o justo e o injusto, ele vai passar pelas mesmas lutas e dificuldades. Mas a diferença é que com aquele que está no Senhor, o Senhor passa com ele. E você sabe que você vai sair do outro lado. Amém? Senhor, em nome de Jesus, esta noite, como todas as vezes que a tua palavra é ministrada, é noite de responsabilidade, é noite de oportunidade, Senhor. Pai, que o seu povo possa lançar toda a ansiedade, todos aqueles, Pai, que têm estado em pânico, têm estado ansiosos, depressivos, angustiados nesses dias, por causa do trabalho, seja por causa de uma situação na família, seja, Senhor, por causa de uma enfermidade, seja porque um médico desenganou. Eu não sei a situação de cada um, mas o Senhor conhece, Senhor. Oh Pai, que possamos hoje lançar diante de Ti. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Senhor, nos lançamos aos Teus braços nesta noite, Senhor. Senhor, é tudo que nós queremos, nos lançar como aquela criança, Senhor, que se joga nos braços do Pai. Nós queremos Te abraçar, nós queremos estar envolvidas no Teu amor, no Teu abraço, no Teu cuidado nesta noite. Porque aquilo que está faltando, o Senhor tem poder para suprir. Aquilo, Senhor, que está tortuoso, o Senhor tem poder para endireitar. Aquilo, Senhor, que aos olhos do mundo é impossível, esta palavra não existe no teu vocabulário, Senhor. Portanto, a tua bênção, a tua graça, o teu poder e a tua unção venha sobre o teu povo nesta noite, Senhor. Pai, aquele que precisa voltar nesta noite, Senhor, a tua palavra diz: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração.
por endurecer o seu coração, você pode perder uma eternidade com o Senhor. Você pode perder a sua eternidade. Abra o seu coração nesta noite. Lance-se aos pés do Senhor. Enquanto nós vamos aqui cantar, exaltar ao Senhor, fale com Ele nesta noite. Procure os seus pastores no final deste culto. Abra o coração de vocês, mas não deixe passar este momento em que o Espírito de Deus está falando ao seu coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigada, igreja.